Olá, comunidade CL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejão, nesse dia 2 de fevereiro, já acabou janeiro, gente, o tempo tá voando. Agora, precisamente 7 horas da manhã, em ponto, tá? Hoje a gente vai, a semana começando quente, sobretudo na seara internacional, mas a gente também vai olhar para as nossas questões internas. Tem entrevista com Guilherme Boulos, ministro, agora, Guilherme Boulos, que o queridíssimo Kleber Lourenço trouxe para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Começa agora a valer a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A gente vai falar disso também, entre outros temas, até 8 horas da manhã. Venham com a gente, tá bom? Vamos lá, Alex, como é que você tá aí, cara? Tudo bem? Bom dia, irmão. Bom dia, Calejão, bom dia a todos. Eu estou meio triste, meio estressado nessa segunda-feira. O metrô de São Paulo me deixou desse jeito, mas estamos aí para mais um dia e mais uma semana de trabalho, Calejão. Boa. Alex, o que você traz? Não, vamos fazer a meteorologia antes e aí eu já te chamo pra gente falar de futebol, pode ser? Bora, você que manda, meu lindo, vamos nessa. Boa, vamos lá de meteorologia então, gente, olha só. Muito brevemente, tá? Eu não gosto de gastar muito tempo e energia com isso, mas eu acho importante só para você se programar eventualmente, saber se vai fazer sol, se vai chover, se você precisa se precaver, tá? Então vamos lá. Olha só, gente, INMET emite alerta para chuvas e tempestades em 12 estados. Isso aqui é da colega Bruna Lopes, tá? Da CNN, foi publicado no dia 31 à tarde, dando conta do que ia acontecer nos próximos dias. Novo episódio das ZCAs intensifica chuvas e ventos com risco de alagamento e granizo no país. É por isso que eu trago isso aqui, porque, gente, está tendo muito caso. Essa época de dezembro até o fim de março tem muita chuva. E principalmente nas principais capitais do país, existem áreas de risco que alagam muito. E tem muita gente que está com pressa, querendo chegar em casa, tô cansado, o cara quer ir embora, e ele acaba tentando enfrentar a situação, né? O que é compreensível, o cara quer descansar, ele quer chegar em casa. Mas muita gente tem ficado pelo meio do caminho, ou atola, aí tem que sair do carro no meio da enchente, motoqueiros sendo arrastados, pessoas sendo arrastadas pela correnteza. Então vamos tomar cuidado. Olha só, diz o Instituto Nacional de Meteorologia, tem um alerta de perigo para temporais em 12 estados e o Distrito Federal, devido à chegada de um novo episódio dessa zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Que eu falei. Eu vou direto dizer quais são os estados aqui, porque em alguns estados tem previsão de até 100 milímetros de água em um único dia. Isso é muita água, gente. Tem que tomar cuidado. Toda vez que você vê que tem previsão de qualquer coisa acima de 40, 50 milímetros, toma cuidado, porque você sabe que a coisa pode ficar muito complicada e depois que está no meio da confusão, aí já não adianta mais, tá bom? Então o alerta do INMET abrange 12 estados e o Distrito Federal, atingindo áreas de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí, tá bom? Além do próprio Distrito Federal. Então, se você me escuta dessas localidades, as próximas, parece até piada, né? Eu ia falar 72 horas, mas já virou piada. Os próximos 3 dias podem trazer chuvas fortes, ventos, então toma cuidado, se puder evitar sair num momento em que o tempo está fechando, evite. Se não puder, não tem jeito aí, tome as devidas precauções e vai enfrentar a vida, porque a vida é assim mesmo, meu filho. Não tem jeito não, tá bom? Mas na medida do que for possível, vamos evitar a exposição ao risco, tá? Agora sim, Alex, vamos lá, cara. O que você traz pra gente de futebol nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro? Perfeito, eu vou começar aqui pelo jogo mais importante ontem que aconteceu, foi Palmeiras e Botafogo de São Paulo.
Custa, né, Calejão? Você falou que não ia ser clubista. Pro Panunzio, aliás, um beijo pro Fábio Panunzio. Beijo. Muito em breve ele vai estar de volta aqui com vocês. Pro Panunzio você falou, não, eu vou evitar ser clubista. Eu lembro de você falando isso. Eu assisto vocês todo dia aqui no Desperta. Sim, não serei clubista, mas ontem esse foi o jogo que aconteceu, que foi mais importante ali da rodada. No jogo da sexta rodada, o Palmeiras, o César Calejão, com o time reserva, perdeu de 1-0 ali do Botafogo de São Paulo. Fazia 12, 13 anos ali que o Palmeiras não perdia pro Botafogo e perdeu ontem. O Palmeiras estava com o time reserva ali, no segundo tempo teve um jogador a mais, mas o que acontece é que o Palmeiras não tá jogando bom futebol. E ontem eu fui dormir estressado primeiramente por conta desse jogo que foi horrendo assim nos meus olhos, César Calejão. Mas teve algum outro jogo importante que você acha que merece destaque, não? Sim, eu não fiz artezinha, eu não vou mentir porque eu me preocupei mais com essa. Teve também a final ali entre Flamengo e Corinthians da Supercopa Rei ali, que é o campeão do Campeonato Brasileiro junto com o campeão da Copa do Brasil. Eles fazem essa Supercopa e o Corinthians ganhou de 2-0 ali, merecido, mostrando como se joga sem medo ali do nosso Mengão. E o Corinthians se sagrou campeão ali da Supercopa do Brasil, lembrando que é o primeiro título do Coringão dessa competição, Calejão. Alex, e não tem como não falar, né, cara? Puta, eu não queria expor dessa forma, mas aquele gol que o Paquetá perdeu, fala aí, meu filho. Se você fosse o professor, você mandava ele embora ou não? Você ia dar uma chance? Lembrando que foi a transferência mais cara ali da história do campeonato do futebol brasileiro. Quanto? 42 milhões de euros, do que na cotação atual uns 246 milhões. Ele ultrapassou o Gerson, que foi a contratação mais cara, tinha sido antes dela, que foi do Zenit pro Cruzeiro. E o que ele fez ali, Calejão, relembrando 2018 ali, 2016, quando ele jogava ali no Flamengo, ele fez um lance igualzinho contra o Palmeiras no Maracanã, e o Palmeiras e o Flamengo estavam disputando o título, e ele perdeu o gol igualzinho ali, e aquele gol que ele perdeu, o Calejão, se ele fizesse, levaria o jogo para prorrogação. Era um gol importante que poderia dar mais chance ali pro Flamengo conquistar esse big tricampeonato ali da Supercopa do Brasil, Calejão. Mas você sabe que eu gostei da postura dele depois, quando ele se manifestou a respeito, que ele disse, não tem desculpa, eu perdi o gol. Eu gosto dessa postura, sabe? Paciência, gente, todo mundo erra, vamos em frente. Né? Porque ele poderia tentar, não, veja, o vento, ou não sei o quê. Não, ele falou, não tem desculpa, perdi. E pesa, né, Alex? A transferência mais cara do futebol brasileiro, centenas de milhões de reais. Você perde um gol daquele em final de campeonato contra o Corinthians, é complicadíssimo. Isso aí pesa, né, cara? Sim, lembrando que como ele foi a contratação mais cara, essa atitude dele foi muito importante, porque ele não é um cara que terceirizou o erro da culpa e sim assumiu, e creio que ele vai deslanchar ainda mais nesse ano de 2026. Lembrando que, como eu falei, eu creio que o Flamengo é favorito em todas as competições que ele entrar, pelo elenco, pela gestão que tem. Então essa Supercopa do Brasil, querendo ou não, Calejão, não é um título tão importante, mas é um título ali que pode meio que trilhar o que o time vai querer na temporada, Calejão. Não é importante, mas se o Palmeiras tivesse sido campeão, você tava de ressaca e o fora Abel tinha acabado, tá Sim, bom? Isso não mesmo. Tinha mais fora Abel. Então não é importante porque vocês não ganharam, né? Por aí. Isso mesmo, Calejão. Tá bom, querido. Fala. E pra não deixar passar, Calejão, eu vi algumas críticas lá no comentário semana passada. As Brabas, que é o Corinthians feminino, tava jogando um Mundial de Clubes. E eu não vou mentir, nas minhas redes sociais eu não acompanho tanto, mas ontem eu tava verificando, porque era a final do Mundial de Clubes contra o Arsenal. O Corinthians começou perdendo de 2-0, conseguiu empatar ali. Porém, na prorrogação, o Arsenal conseguiu fazer o gol e se sagrou campeão do primeiro campeonato mundial de clubes feminino. Só deixar essa correção, que elas chegaram longe, chegaram na final de um grande torneio internacional, e aqui os parabéns para as Brabas do Corinthians feminino, Calejão. Vamos nessa. Exatamente. Parabéns para elas, então. Obrigado, Alex. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho, mais 5 minutinhos, eu vou chamar o Kleber Lourenço, mas tem duas coisas antes que eu quero mostrar para vocês. Joga na tela aqui, Alex, por favor. Olha só, gente. Eu sei que isso aqui, via de regra, tem um tom quase que humorístico, porque é difícil trabalhar sem esse viés do deboche. Eu entendo isso, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu quero explorar um outro aspecto dessa questão
com vocês. Veja, isso aqui é do UOL, tá? Foi publicado entre ontem e hoje. E diz o seguinte: influenciador é preso nos Estados Unidos, brasileiro Júnior Pena, que já elogiou o Donald Trump, foi detido pelo ICE, tá? Que é a milícia particular do Trump. O Trump está usando essa milícia para tentar causar uma convulsão social, para tentar causar o caos, e a partir daí utilizar a lei de insurreição, utilizar qualquer outra medida para fechar o regime. É isso que está em curso. Os Estados Unidos já são uma ditadura, o Trump já é um ditador, mas ele está caminhando a passos largos para fechar o regime no sentido de tentar evitar a derrota no midterm, que é essas eleições de meio mandato. Vocês já estão cansados de saber disso aí, tá bom? Então é nesse contexto que essa notícia que eu vou trabalhar agora com vocês se insere. Júnior Pena está preso no Centro de Detenção de Imigração em Nova Jersey desde sábado, dia 31, antes de ontem. Ele não compareceu à audiência do processo de legalização e foi detido, segundo o amigo dele, Michael McDowell. O influencer é horrível, né? O influencer já compartilhou vídeo crítico ao ICE, em que mostra a filha de um agente perguntando para o pai como foi o dia. Então, diga-se de passagem, isso também tem que ser dito a despeito dele ter elogiado o Trump. Mas olha aí, sou Donald Trump, gosto do cara. Veja, gente, tem uma questão aqui que está no nível sociológico e é por isso que eu estou trabalhando isso aqui e não vou fazer piada com isso aqui, tá? Quando o cara diz, com frequência surge o debate de que, pô, mas você vai brigar por causa de política, a conversinha mole, fiada, tá? Em linhas gerais é essa. Você vai brigar por conta de política, política não paga o seu salário, independentemente de quem tiver lá, eu vou ter que acordar cedo, etc, etc. Tá? O que acontece, gente, é que a política tem um caráter democrático representativo, no Brasil pelo menos, porque a depender do que a liderança política em questão diga ou faça, isso ganha ressonância junto à própria população, ganha ressonância na nação inteira. Então, quando você apoia um cara que diz que a própria filha nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção, essa fala estimula o assassinato de mulheres, não tenho a menor dúvida. Eu sei que direitistas não entendem isso, eles acham um absurdo, eles acham que falas são só falas e não tem nenhum tipo de consequência mais séria na forma como a sociedade se organiza, mas é um preceito básico de qualquer ciência social entender isso. Quando uma liderança política, por exemplo, diz que ela preferiria o próprio filho dela morto num acidente de carro, se o filho fosse gay, quando essa liderança política adota arroba para falar de seres humanos, a consequência final que isso produz é morte, é destruição, é um estrago incalculável. Então, quando o cara diz, eu gosto do Donald Trump, o que ele está dizendo aí é que ele gosta de todo o expediente, de todas as ideias supremacistas, misóginas, racistas, machistas, que o Donald Trump avança. Só antes de eu continuar, surgiu agora uma nova leva, digamos assim, dos arquivos do Epstein, que é o notório pedófilo estadunidense. A gente vai olhar para isso mais para frente, ainda hoje no Desperta, tá? E aí existe a questão de que o Donald Trump teria estuprado uma menina de 13 anos. Perdão trabalhar temas tão absurdamente gráficos e repugnantes com vocês 7 horas e 14 minutos da manhã. Mas, infelizmente, é o mundo como ele se dá hoje, tá? E aí muita gente chocada, dizendo que não, que isso é um exagero e tal. Gente, o Donald Trump é um cara que já disse, em alto e bom som, mas tem gravado isso, tá? Que os homens deveriam simplesmente agarrar as mulheres pela parte íntima, mas usando um termo vulgar que eu não posso repetir aqui para vocês, que vocês sabem muito bem o que é. Bom,
quando um sujeito faz uma fala dessa monta, vocês podem imaginar que isso já é uma mentalidade de um estuprador, né? Se você diz que você simplesmente pode agarrar a mulher pela parte íntima, isso vai ao encontro da mentalidade de um estuprador. Mas a gente vai trabalhar isso mais à frente, eu só quis ressaltar isso para te dizer o seguinte: você briga por causa de política, eu gosto da ideia do cara, não paga as minhas contas. Não é por causa de política como se política fosse algo menor e banal. É porque ao se alinhar com uma liderança política, você denota todo o conjunto de ideias que organiza a tua própria vida. É disso que a gente está tratando aqui, tá? Por isso que eu te disse que a questão ia para o nível sociológico. Bom, diz o Júnior Pena: sou Donald Trump, gosto do cara. E sobre a deportação, a gente está trabalhando, a gente está focado em trabalho, ganhar dólar, tá bom? Vamos dar uma olhada. Ô Alex, tem aí o vídeo dele? Ele possui quase 500 mil de seguidores no Instagram, o que não quer dizer muito, tá, gente? Porque hoje em dia, comprar seguidor do Instagram é mais fácil do que comprar garrafa de água mineral. Não quer dizer muita coisa. Mas a mentalidade dele denota, sim, digamos, a forma como a extrema-direita sente essas questões sensíveis da nossa sociedade. Roda o vídeo dele, Alex, pra gente dar uma olhada no que ele disse, por favor. Qual governo você prefere, Biden ou Trump? Eu não gosto muito de envolver em política, não. O povo tá sempre me perguntando, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, Biden, Trump? Eu sou Donald Trump e eu gosto do cara. Mas por que vocês, imigrantes que tá aí, ainda, o mesmo cara falando que vai deportar todo mundo, vocês escolhem ele? Pelo menos eu, né? Cara, quando o Donald Trump tava no poder, o dólar tava acima dos 5 e isso pra gente é muito bom. A gente tem prazer de trabalhar todo dia, ganhar o dinheirinho ali, sabe, mandar pro Brasil, comprar alguma coisa no Brasil. É mais fácil pra gente que tá aqui nos Estados Unidos. Mas e sobre a deportação? A gente tá trabalhando. Você acha que o brasileiro que tá aqui dentro dos Estados Unidos, ele vem pros Estados Unidos pra ficar preocupado, igual o pessoal fica no Brasil, fazendo passeata, né, por causa de política, guerreando por causa de política? O pessoal prefere estar nas ruas guerreando aí do que estar trabalhando. E nós aqui não. A gente está focado no trabalho, ganhar o dólar. É por isso que a gente escolhe Donald Trump, pelo menos eu. Antes eu tinha muito medo de responder esse tipo de pergunta. Hoje em dia eu não importo mais, entendeu? Se eu perder uns 10 mil, 20 mil seguidores, para mim tanto faz. Eu não vou perder dinheiro, eu estou perdendo pessoas que não gostam da minha opinião. E a minha opinião para vocês, enquanto sai 10 mil seguidores, chega a 20 mil seguidores, não tem problema nenhum. O pessoal fala, mas Donald Trump, ele é isso, aquilo outro, sabe? Eu não tô nem interessado se o cara é da esquerda, se é da direita. Eu só tô vendo o cara nas finanças, o cara cuidando do país dele. Entendeu? Eu tô andando na linha, eu tô pagando, assim como muitos imigrantes tá fazendo do mesmo jeito, tá pagando os taxes, tá tentando se legalizar, tá tentando ficar em ordem. Ele vai deportar o pessoal que tiver irregular aqui, gente. Os bandidos que tiver irregular aqui, as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum. É triste, não é? Dá uma angústia ouvir o nível do viralatismo, do individualismo, do dólar. Que eu tô aqui para ganhar dólar. Se eu perder dólar, seguidores, perder seguidores, o nível do pragmatismo e digamos assim, da falta de coletividade mesmo, que é uma característica típica da extrema-direita, mas infelizmente não só. Você encontra gente de todos os espectros políticos alegando esse tipo de coisa. Aliás, no senso comum, esse tipo de argumentação é a mais comum. Isso aí não é problema meu. Não é problema meu, eu tô aqui, vou ganhar o meu tá feito. Muita gente, por exemplo, se refere ao período da ditadura militar brasileira, para minha família foi bom. Porque eu não sou bandido, eu não sou pilantra, estou aqui trabalhando, não vai pegar nada. É a mentalidade, por exemplo, de uma Carla Zambelli, que diz que detentas não deveriam sequer ter acesso a absorvente. Esse é o nível. E aí, quando ela vai presa, ela começa a chorar porque não tem shampoo. Vocês conhecem essa história? É a mesma história do Jair Bolsonaro, que se dizia a favor da tortura e que, quando é preso, reclama do barulho do ar-condicionado. É a mesma mentalidade do Júnior Pena. Vocês entendem por que eu estou falando de representatividade? E de como uma liderança política sintetiza o raciocínio de milhões dos seus próprios eleitores? É isso aí.
É essa mentalidade do tô nem aí, o meu tá garantido, eu tô trabalhando, isso não me afeta. O problema é de quem vai ser afetado por isso. Tá aí agora, detido pelo AIS, tá bom? Gente, vamos. O Kleber tá pronto, Alex? Vamos chamar ele? Vamos lá. Salve, Kleber. Bom dia, querido. Como é que você tá? Bom dia, Calejão. Bom dia, comunidade do ICL. Estou recuperado, pronto para mais uma semana, Calejão. Boa, lindão. O que você traz pra gente? Eu sei que você conversou com o ministro Guilherme Boulos, que você tem muita novidade para trazer. Como é que você tá aí nessa segunda-feira, cara? Isso, Calejão. É uma entrevista bem bacana, tá tudo completinho lá no site. Também a gente vai dar mais detalhes sobre isso no N1, com trechos da entrevista ali que a gente gravou com o ministro. Mas, basicamente, a entrevista mostra ali um tom do que o governo vai adotar agora nesse ano, principalmente em relação à escala 6x1. O ministro foi bem enfático na entrevista em falar que o governo vai até o fim com esse assunto. Ele adotou também um discurso bem combativo e falou sobre, principalmente também, a questão dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativo, e que vai ser necessário fazer também um enfrentamento nesse ponto ali em relação à defesa dos direitos de entregadores, motoristas de aplicativos e afins, Calejão. O Kleber, outra coisa que se cogitou muito, não sei se vocês tocaram nesse tema, era a questão da tarifa zero para o transporte público. Isso continua no radar do governo, não aparece mais na conversa do Guilherme Boulos. Como é que você avalia isso aí? Olha, Calejão, isso continua no radar do governo, sim. É entendido como uma pauta importante, mas, ao mesmo tempo, o governo tem a leitura de que é um ano curto, é um ano com muitas discussões ali, a gente vai ter eleição, vai ter um ano legislativo um pouco mais resumido, né, com não tantas sessões para se discutir temas importantes, e o governo vem avaliando, sim, que a discussão do fim do 6x1 vai atravessar o ano todo. Então, muito dificilmente, talvez tenha ali espaço para essa discussão, uma vez que já entre alguns membros do governo, principalmente do Palácio do Planalto e da articulação política, que elegeu a leitura de que a primeira parte do ano vai se aprofundar na discussão da PEC da segurança pública, que ainda está ali num imbróglio muito grande e que é um tema muito importante para todos os brasileiros, né? E aí o governo acredita que no segundo momento ali da discussão legislativa vai acabar vindo a escala 6x1, que eles também creem que vai tomar bastante tempo. O ministro Boulos me revelou que o governo vai tentar tramitar a questão do 6x1 por regime de urgência, Calejão, mas enfim, como no Congresso tudo é muito incerto e tudo pode mudar a qualquer momento, então eles trabalham mais ali com essa agenda um pouco mais conservadora no quesito de não lançarem tantas pautas de uma vez, nessa expectativa de que não vai ter tempo hábil e que vai ser sim um embate muito difícil no Congresso. Ô Kleber, explica para a nossa audiência o que isso significa na prática, a urgência. E eu queria, não sei se você conversa muito, tem muito trânsito, tá sempre conversando com parlamentares e tal, e a expectativa é que a 6x1 talvez fosse capaz de aglutinar como foi a questão da PEC da bandidagem. Lembra que a gente começou a chamar Sim. de PEC da bandidagem? Mas eu venho conversando com parlamentares que já me relatam que, olha, não, talvez vai existir uma resistência um pouco maior do lado da direita, a despeito do desgaste em termos de capital político que isso eventualmente possa causar. E isso, como eu queria te ouvir, se você acha que passa, que tem força, como é que está essa correlação de forças considerando essa matéria, porque tem uma questão, tem um cara, o Max Weber, o Kleber, tem um livro clássico dele que fala a respeito da ética protestante e do espírito do capitalismo. Existe essa ideia, digamos assim, permeando o nosso funcionamento social, de que só o trabalho dignifica, de que você tem que estar exausto. Daí vem essa dimensão de que quando eu te pergunto, Kleber, como é que você está? Você fala, olha, é uma correria. Muitas vezes nem tá uma correria, né? No seu caso sempre tá, porque você está sempre apurando lá. Mas é quase que uma, digamos assim, uma norma social dizer que você está correndo, você não pode descansar senão você é um vagabundo. Então isso de alguma forma mexe com essas estruturas, principalmente do centro para a direita no espectro político. E como eu vejo, tira um pouco de força dessa pauta no que foi a PEC da bandidagem. É por aí? Você discorda? Como é que você avalia isso, cara? Olha, o governo vem avaliando que vai ser um movimento muito parecido com o debate da isenção do imposto de renda,
que vão ter naturalmente os setores que vão ser contra isso, que vão fazer ali um debate contra para tentar barrar a proposta, mas que o fim do 6x1 vai ser aprovado ali dentro de muita negociação e conversa ali. Por exemplo, já se fala principalmente sobre uma regra de transição para que as horas, a carga horária semanal vá reduzindo gradualmente até chegar na meta estabelecida que acabe com o 6x1 de fato. Então, isso está sim no radar do governo e de parlamentares, tanto da oposição quanto da base governista, sobre a possibilidade de sim ser aprovada por conta de uma regra de transição. Até porque, em ano eleitoral, Calejão, vai ser muito difícil termos deputados da direita e da extrema-direita ali batendo no peito em suas campanhas eleitorais que eles são contra o fim do 6x1. Então vai ter esse cálculo eleitoral. É por isso que o governo aposta muito nessa pauta esse ano, Calejão, porque em outros anos, até o ano passado ou no ano que vem, eles acreditam que como já estará mais afastado das eleições, fica mais difícil fazer a aprovação, porque aí tem ali quase um mandato inteiro para os parlamentares conseguirem se descolarem disso, saírem dessa pecha e viverem seus mandatos normalmente. Então, por isso que o governo aposta muito nesse ano, porque também, além da importância popular que tem o tema, vai ficar difícil para os parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, bancarem essa pauta de forma contrária com as eleições chegando. Perfeito. Bom, uma pauta absolutamente importante, principalmente para as nossas classes trabalhadoras, né? A gente sabe que quem tem muito dinheiro ou quem eventualmente exerce uma função parlamentar no Brasil não trabalha na escala 6-1, tá? Kleber, que mais? Você tem mais? A semana está começando, vamos com calma, Calejão, mas com certeza ali hoje tem início dos trabalhos do Congresso, a gente tem também reabertura do Judiciário, então a semana está só começando e promete. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Luiz Costa Pinto, o nosso Lula aqui do ICL, sobre esse tema também. Kleber, obrigado, querido. Até amanhã, então. Abraço. Tchau, tchau, Calejão. Um abraço. Gente, antes de chamar o Lula, ele está terminando de se ajeitar lá, eu quero trabalhar isso aqui com vocês, que vai ao encontro do que o Kleber acabou de colocar aí, ó. IR 0 para quem ganha até R$5.000, vale nos salários pagos este mês, tá? Então zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a medida deve beneficiar 16 milhões de pessoas. Vocês entendem? Quando a gente diz, olha, isso é um projeto de país. Você pode discordar, você pode dizer que não, eu sou um liberal aloprado, desses que quer Estado mínimo e tal. E tudo bem, mas tem um projeto de país do qual você discorda. A extrema-direita nem isso tem. Absolutamente vaga e fica trabalhando com pauta moral. Isso aqui afeta diretamente, beneficia diretamente 16 milhões de pessoas, tá? É muito diferente a postura, apesar de que eventualmente existem coisas que as pessoas possam discordar, tá? Esse texto aqui é da colega Daniela Almeida, da Agência Brasil, e diz: os impactos da nova tabela do IR Pessoa Física 2026 começam a ser percebidos nesta semana. No contra-cheque dos assalariados, que ganham até R$5.000 brutos por mês. Eles estarão totalmente isentos do IR e aqueles com renda de até R$7.350 terão redução gradual do imposto retido na fonte. As alterações começaram a valer para os salários pagos a partir de janeiro, com reflexo a partir do pagamento de fevereiro, tá? Então tem um caso aqui do Distrito Federal, que é o Genival Gil, de 49 anos, que ficou sabendo da medida pelo telejornal. Há 3 meses, ele está fichado, com a carteira de trabalho assinada, com um salário de pouco mais de R$2.700. Agora, ele aguarda o contra-cheque para conferir o valor que antes ia para os cofres da União e que agora vai ficar na conta. A sobra terá destino certo. Vai ajudar a pagar umas contas a mais da casa. Programa O Pedreiro, que mora de aluguel no Paranoá, a 20 quilômetros do centro de Brasília. Então, entende? A minha questão sempre foi essa: o governo está agindo, sobretudo com esse tipo de pauta, para aliviar, para de alguma forma colocar R$500, R$700 a mais por mês no bolso das nossas classes
trabalhadoras, tá? Apontar que esse governo é neoliberal querendo criminalizar o governo é no mínimo desonesto, porque o Genival, por exemplo, vai ter 500, 600, 700 reais a mais por mês agora para fazer uma reforma na casa, para eventualmente curtir com a família. E é por isso que, nesse contexto, a 6x1 também é tão importante. Porque além de ter um pouco de recurso a mais para dispensar, para fazer o que for necessário, sobra também o fim de semana para a pessoa poder gastar esse dinheiro levando a família para curtir um cinema, um sorvete, algo dessa natureza. Tá? Então isso é absolutamente importante e é uma baita vitória do governo Lula, que atende sim às necessidades e os anseios das nossas, no plural, classes trabalhadoras, principalmente as camadas mais empobrecidas da nossa população, tá? Gente, vamos... tem a vinheta aqui, o Alex me lembrou. Vamos, então, de vinhetinha, reserva exclusiva. Vamos lá. Vou chamar, vem pra cá, Luiz Costa Pinto, nosso querido Lula, o homem que sabe tudo dos bastidores de Brasília. Ele já tá pronto aí, Alex? Como é que a gente tá com o Lula? Tá aí o homem. Esse é o cara do bastidor, tem muito trânsito, sabe tudo das entranhas da capital federal. Lula, bom dia, querido. Prazer estar mais uma vez contigo aqui no Desperta. Bom dia, César. Menos do que deveria, tá? Sempre menos do que deveria. E do que eu quero. Boa. Querido, vamos lá. O que você traz hoje pra gente? O que a gente tem na reserva exclusiva? Bom, chamamos a reserva exclusiva, que é a coluna da revista Liberta, que já está no ar desde o sábado, né? E ela abrimos a coluna da revista do ICL com o raciocínio básico, a preocupação central de quem está na pré-campanha de reeleição do presidente Lula, que é a corrupção, estúpido, né? A gente fala isso por quê? Porque esse mote, né, esse avanço retórico, né, é a economia estúpido, se celebrizou nos meios políticos em 1992 com o James Carville, que era o marqueteiro-chefe, o cientista político que conduzia a campanha do então candidato Bill Clinton, né, à Casa Branca. E o governo George W. Bush, né, que era o Bush pai, né, que o Clinton enfrentou e venceu, era o incumbente, ia muito bem na economia, né, ia muito mal na economia, ia muito bem na opinião pública por causa da guerra do Kuwait, né, tinha 90% de ótimo e bom em 1991. E o James Carville disse, olha, você vai derrubar o Bush pela economia, pelo discurso da economia, porque a economia não está bem. E foi o que foi feito. Nesse caso aqui no Brasil, a economia está muito bem, né? Como disse agora o Calejão há pouco, né? Mostrando o impacto direto no bolso dos estratos da base da pirâmide social, né? Dessa medida, né, de reduzir e, em muitos momentos, anular o impacto tributário sobre quem ganha até R$5.000. No caso de quem ganha até R$5.000, parar de recolher imposto de renda na fonte, né? Tem a medida do Gás do Povo, programa cuja MP deve ser aprovada esta semana ainda, na retomada do Congresso Nacional, e que pode distribuir até um botijão de gás a cada 2 meses, né, para os estratos da base da pirâmide social. E isso vai impactar 50 milhões de pessoas, 15 milhões de habitações em todo o país, né? Então, a economia está resolvida. A gente está com um índice histórico de desemprego muito baixo, né? 5,6% da população apenas que tem carteira
né, procurando emprego, então é um índice histórico, nunca houve um registro de um desemprego tão baixo, as contas estão ajustadas, a inflação está sob controle e dentro da meta, a perspectiva de crescimento do PIB sempre surpreendendo. Então, no cenário macroeconômico e microeconômico, está resolvido. O que o governo não pode ter é uma denúncia de corrupção que seja colocada no seu colo, né, e encontre alguma adesão na opinião pública, mesmo que seja uma denúncia falsa, como aconteceu em 2005, no caso do Mensalão, que não era exatamente aquilo que foi denunciado com um enredo, né, de Mensalão, como foi feito. Depois, em 2006, inventaram aquela história dos aloprados do PT, que depois foi desmentido judicialmente e houve uma anulação da denúncia daquele caso, mas que foi o caso que levou à ocorrência do segundo turno em 2006. Vocês lembram muito bem disso, né? E também várias das denúncias da Lava Jato, né, que começou em 2014, no curso do processo eleitoral, em que a Dilma, a então presidente Dilma, enfrentava o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, pelo PSDB. Então o governo procura repelir qualquer denúncia nova de corrupção com a energia que ele fez para repelir essa denúncia das fraudes do INSS, que a oposição fez muito e ainda faz para colar no centro do governo algo relativo à corrupção, às fraudes, né, do careca do INSS, da quadrilha que ele montou desde o governo Bolsonaro, tendo sido abertas as portas da corrupção no Ministério da Previdência Social, do Trabalho, na época do Bolsonaro, e que agora houve sim uma apuração. O que o governo está fazendo é apurando os crimes, apurando os malfeitos e devolvendo o que é devido para os aposentados e pensionistas. E também nesse caso do Banco Master, esse grande escândalo financeiro nacional em que o governo tem se esforçado e tem tido êxito de mostrar, olha, o grande lobby, né, do Daniel Worcaro e de seus sócios, né, no Banco Master foi feito durante o governo Bolsonaro. E nós aqui, nesse governo, a partir da administração do Banco Central, cujo presidente, Gabriel Galípolo, foi indicado pelo presidente Lula, é que as investigações começaram a andar. Então, não é simplesmente ficar na defensiva, mas é mostrar o que está sendo feito. Essa é a nota de abertura, né? A gente mostrando que o presidente do PT tem dois grandes conselheiros sêniores, né, que são o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, né, e o Camilo Santana, ministro da Educação. Não à toa, os dois estão saindo do governo, né, para cumprir missões eleitorais, né, nesse período. O Haddad certamente será candidato, provavelmente, ao Senado, né, por São Paulo, mas discute essa candidatura num cenário macro. Pode ser uma candidatura ao governo de São Paulo também, e o Haddad tende a sair, a deixar o governo antes do Carnaval, para ter um período de descanso até abrir o seu ano eleitoral, e o ministro Camilo Santana tende a ser o coordenador nacional da campanha de reeleição do presidente Lula, com uma dedicação maior central no Ceará, onde eles têm um grande desafio: derrotar o ex-governador Ciro Gomes, né, mantendo a candidatura, né, do atual governador, o Eumano Freitas, que foi indicado pelo próprio Camilo. Então, em último caso, Camilo seria candidato no Ceará. Mas, no momento, a tendência é que ele seja o coordenador dessa campanha de reeleição. E na coluna reserva temos aí, me permita, Calejão, mais uma nota que eu acho muito interessante,
que é o uso do Mounjaro e do Ozempic como moeda eleitoral paga pelo orçamento, por emendas do orçamento da União. Que esquema é esse? É que com as emendas PIX, você pode os deputados e senadores, não você, cidadão, os deputados e senadores têm até 102 milhões de reais em cada gabinete para fazer emendas ao orçamento. 35% desse valor tem que ser emendas na área de saúde. E eles têm dedicado essas emendas para municípios que querem distribuir gratuitamente Mounjaro e Ozempic. Então eles direcionam esse recurso para o caixa do município, sem projeto algum, fazem um acordo com o prefeito que vai apoiá-los na candidatura, na campanha de reeleição para a Câmara ou para o Senado, e o prefeito promove uma distribuição das canetinhas emagrecedoras com o apoio dessa sua excelência parlamentar. Então, é claro que isso desiguala a eleição e é claro que isso é um absurdo. Não porque os medicamentos não possam ser usados e não possam ser popularizados. Tem que ser, mas não dessa forma política, eleitoreira e virando moeda de campanha. Perfeito, Lula. Inclusive o Eduardo Paes, acho que já tinha feito isso no Rio de Janeiro, né? Acho que há algum tempo, prometendo Ozempic era na época, não era nem o Mounjaro ainda, acho que era o Ozempic. Concordo contigo, isso banaliza a qualidade do debate público que a gente precisa ter quando elegendo os nossos representantes. Lula, o que você quer falar agora? Caso Orelha, quer falar Master, Toffoli, o que você traz? Não, vamos trazer, temos um vídeo aí que a gente vai trazer para vocês, que é um trecho que foi reservado pelo próprio pessoal do Supremo Tribunal Federal e que expõe o juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli, e eu vou falar sobre ele depois que a gente rodar o vídeo, que é o desembargador Carlos von Adamek. Ele é desembargador estadual, né, em São Paulo, mas ele trabalha como juiz auxiliar no gabinete do Dias Toffoli. Vamos ver o desempenho dele aí num trecho, né, e houve outros, né, mas num trecho dos questionamentos feitos no Supremo Tribunal Federal pela delegada Janaína Palazzo. Vamos lá. O doutor Adamek. Há uma determinação do ministro de a senhora realizar algumas perguntas que foram feitas no roteiro. Ele gostaria que a senhora tivesse... então, fazer... outros esclarecimentos solicitados pelo ministro. Certo. Então, doutora Adamek, eu não fiz exatamente iguais as que vieram, mas acredito que todos os temas foram esgotados aqui. Eu peço até desculpa e eu confesso que o senhor me entregou aqui ontem, hoje, as perguntas que o ministro gostaria que fossem realizadas. Eu segui aqui o script praticamente... então, fazer... Ele quer que se ele quiser que eu leia desde o início, a gente vai refazer. O senhor quer que refaça? Tá. Então, na verdade, em vez da autoridade judicial, está direcionando agora as perguntas ao ministro. Certo. Só para deixar consignado que as próximas perguntas todas vêm do ministro Dias Toffoli. Nossa, até eu já baguncei aqui o papo. Tem? Então... essa aqui, por favor. Seguir de frente aqui. Eu peço que o senhor esclareça de forma objetiva qual era a sua posição formal e sua atuação prática na estrutura decisória do Banco Master entre 2023 e novembro de 2025, especificando
Quais decisões estratégicas dependiam de sua anuência direta? Se operações relevantes de aquisição e cessão de carteira de crédito exigiam seu conhecimento ou aprovação, e se havia alguma instância interna capaz de aprovar operações dessa magnitude sem a sua ciência? Ô Lula, explica pra gente o que a gente acabou de ver aí. Ela fica tensa, né? Ela fica visivelmente tensa com a situação. Pois é, ali é uma delegada federal encarregada de conduzir o inquérito do Banco Master. Ela, naquele momento, ela estava ouvindo o Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e depois o Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. E aquele desembargador Adamec, que tinha sido enviado para o inquérito pelo Dias Toffoli como seu representante, exigia que ela cumprisse um roteiro que o Dias Toffoli tinha determinado. E na inquisição do Ailton Aquino, ele interfere de uma maneira absolutamente indevida e manda ela seguir. Ela é uma delegada federal, ela que é a condutora do inquérito. E ela diz, olha, eu fiz as perguntas que eu achava pertinentes. E aí ele fala, na inquisição do Ailton Aquino, não, você tem que fazer as perguntas que o ministro mandou, né? Na ordem que ele mandou. Então, é uma interferência que, neste momento, está gerando um distúrbio entre Banco Central e investigação no gabinete do Dias Toffoli, e também como o Banco Central é um órgão integrante da esfera do Poder Executivo, entre Poder Executivo e Poder Judiciário. Esse desempenho do desembargador Adamec, que é determinante em todos os atos, né? Porque ele é o juiz que está conduzindo, em nome do Dias Toffoli, toda a investigação do Master no âmbito do gabinete do Dias Toffoli, que é o ministro responsável. Isso está provocando uma turbulência no processo, porque o lado Banco Central, o lado Estado, o lado investigação, né, está dizendo que o desempenho do desembargador Adamec é muito semelhante às aspirações da defesa do Daniel Vorcaro. E nesse caso ficou muito claro como ele interferiu no questionário feito, né, à delegada Janaína Palazzo. Então, essa divergência, ela vai esquentar ao longo dessa semana, Calejão, e ela vai pautar o próximo tema que a gente vai falar aqui, que é a retomada do ano do Judiciário, solenidade que acontece hoje às 14 horas. Importantíssimo, Lula. Vamos a isso, então. A gente tem 3 minutos finais aqui, mas essa é uma pauta super importante que a gente quer te ouvir. Vamos lá. Perfeito. Hoje nós temos a retomada do ano do Congresso e do ano do Judiciário. No Judiciário, haverá uma solenidade às 14 horas com a presença do presidente Lula, quer dizer, a partir das 14 horas, com a presença do presidente Lula, e aonde o plenário estará reunido, a princípio, com a presença dos 10 ministros, há uma cadeira sobrando, né, que é a cadeira que está destinada, se for a vontade do governo federal, né, ao Jorge Messias, advogado-geral da União, né, e o presidente Lula estará lá, os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota também, e o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, fará um discurso muito forte, né, na linha da necessidade de haver um consenso entre as instituições para que o próprio Supremo Tribunal Federal construa, né, faça o seu pacto de correição, né, escreva o seu código de conduta, e para tentar esfriar justamente essa briga entre os poderes. Mas precisamos ficar. A princípio, o presidente Lula não tem fala, né, nessa solenidade, não deverá fazer nenhum discurso. O momento é de ouvir o ministro Fachin, né, prestar atenção nos recados que ele vai passar no seu discurso, porque será nesse sentido. Agora, há todo um gestual
para a gente ficar de olho, que é a maneira como o presidente Lula cumprimentará cada um dos 10 ministros do Supremo, sobretudo o ministro Dias Toffoli, né, que neste momento é o criador de caso central na República, com essa insistência em manter no seu gabinete o caso do Banco Master, né? Então, essa é a pauta do dia, essa é a pauta da tarde, né, para que a gente fique de olho nisso. E do outro lado, no Congresso Nacional, agora de manhã, chegará a mensagem do governo federal. O presidente Lula não deverá levá-la, ela deve ficar a cargo do ministro Rui Costa, da Casa Civil, e do chefe de gabinete do governo, que é o ministro Guilherme Boulos, e vai na linha de: temos que aprovar a MP do Gás do Povo, né, de imediato, esta semana. Temos que aprovar a MP que cria, e aí é uma conta sendo paga ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que cria o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, né? Mas temos, sobretudo, que abrir alas para a possibilidade de votar antes mesmo, né, do final de março, a escala 6x1, porque essa é uma pauta muito importante para o governo federal. Tá aí. Então esses são os temas no radar da semana do Lula. Obrigado, querido. Sigamos fortes porque a coisa tá pegando fogo, Lula. Um abraço, querido. Obrigado, Calejão. Obrigado. Abração. Luiz Costa Pinto, direto de Brasília, gente. Gente, nos minutinhos finais aqui que eu tenho com vocês, eu quero trazer a coluna do Jamil Chad, tá? Veja, o Jamil, como vocês sabem, é o principal jornalista de internacional do Brasil. Como eu vejo, aí essa é a minha opinião, o que eu vou falar agora e eu assumo a responsabilidade, e foi silenciado pelo lobby sionista, tá? Foi silenciado pelo lobby sionista, e aí a coluna sai de onde ele estava e vem para o iclnoticias.com.br, porque aqui a gente faz jornalismo crítico, e quem quer fazer a manutenção de um sistema democrático não pode se dar o luxo de se calar por conta desse tipo de pressão de quem quer que seja. A gente vai continuar falando, seja caso Master, seja caso de ministro, seja... enfim, o que quer que tenha interesse público, traga interesse público e demande ser abordado de forma crítica. Então eu sempre vou trazer a coluna do Jamil Chad aqui, porque eu sou fã, eu sou admirador do trabalho do Jamil, tá? Estados Unidos mapeiam minérios raros no Brasil e costuram aliança contra a China. A reunião convocada por Trump, com cerca de 20 aliados, tem o objetivo de isolar a China e criar sistema internacional de preços. Eu vou ler só o lead aqui, só o comecinho, para instigá-los a acessarem iclnoticias.com.br. Claro, tem um time de craques, de jornalistas, de colunistas, o próprio Lula, que vocês acabaram de ouvir, está lá sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves. Então, não perca, muitas vezes antecipando o que os outros veículos de imprensa vão trazer, sei lá, uma semana depois. Às vezes nem reconhecendo que, de fato, a gente deu a matéria original, tá? Então vamos lá para o texto do Jamil Chad. O governo do Trump convocou alguns dos seus principais aliados para uma reunião sobre terras raras em Washington com o objetivo de construir uma aliança contra a China. Enquanto isso, a diplomacia americana se lança na identificação das reservas de minérios estratégicos no Brasil. Nesta quarta-feira, cerca de 20 países estarão na Casa Branca em um encontro que será liderado pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o Marco Rubio. O objetivo é anunciar a criação de um mecanismo que estabeleça um preço mínimo de importação para o comércio de terras raras, assim como deixar as portas abertas para legitimar a imposição de eventual tarifas. Gente, vocês entendem como é que isso se correlaciona com a pauta do influenciador, infelizmente eu tenho que usar esse termo por falta de outro termo melhor, do Júnior Pena, o brasileiro, com o viralatismo daquele sujeito e com essa tentativa do império estadunidense de botar a mão nos nossos recursos minerais?
É óbvio que quando essas pessoas, por exemplo, acho que foi o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, de defesa deles, ele disse, nós vamos retomar o nosso quintal, se referindo à América Latina, se referindo ao Brasil. É isso que no limite significa, gente. Quando você tem um quintal na tua casa, você explora da forma que te for mais conveniente, né? É evidente que o que traz esse contexto de o nosso quintal, do imperialismo absurdo, é a mesma coisa que o Elon Musk diz, considerando o Evo Morales na Bolívia. O Musk disse isso categoricamente, a gente vai dar golpe em quem a gente quiser. Lidem com isso. Esse tipo de vira-lata, como esse Júnior Pena, terminam por engrossar o caldo dessa gente que quer vir para cima do Brasil numa expansão neocolonial, assim como fizeram com Gaza, e a gente alertou que o que estava em curso não era combate ao terrorismo, que é o que eles estão alegando agora também, combate ao narcoterrorismo na nossa região. Não se trata disso, é uma falácia utilizada para promover uma expansão neocolonial, que no caso de Gaza veio com um massacre, um genocídio e uma limpeza étnica, que ainda está em curso. Diga-se de passagem, Israel continua matando de forma indiscriminada tudo que se move no solo de Gaza. Tá bom? Bom, gente, para a gente finalizar aqui, eu não poderia deixar de citar isso aqui, ó. Betânia, meu amor. Põe na tela aí, Alex. Caetano Veloso e Maria Bethânia. A Bethânia é uma deusa, meu povo. Ela é a chuva que lança a tempestade sobre os carros de Roma, tá? A tempestade do Saara sobre os carros de Roma. É uma potência da natureza essa mulher. Caetano Veloso também gosto muito dele, mas confesso que a Maria Bethânia, para mim, é um negócio absolutamente de louco, tá bom? Brasileiros levaram o prêmio pelo disco Caetano e Bethânia ao vivo. Esse é o primeiro Grammy da cantora e o terceiro de Caetano, que já levou em 2000 e 2001. Veja, gente, eu não gosto muito, e ok, me chamem de chato, eu vou segurar isso aí com vocês, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito desses prêmios, porque eles comportam a estrutura de dominação ideológica, numa análise gramsciana, digamos assim, que faz a manutenção do poder estadunidense. Então, Oscar, Grammy e tal, mas não fui eu que inventei o mundo, eu também não vou deixar de celebrar uma conquista importante para a nossa música popular, para a nossa cultura, sobretudo quando tem Maria Bethânia envolvida, tá bom? Bethânia, te amo, obrigado por você existir, tá bom? Gente, vamos lá, Mapa da Mina tá aí, replay liberado. Você que não assistiu ainda, tá perdendo a melhor aula sobre como proteger o seu dinheiro. Não precisa ser milionário, não precisa ter grandes fortunas, tá? A gente tá falando da quantia que você eventualmente conseguir guardar. E aí, todo ano, o Edu faz o Mapa da Mina, vocês já sabem. Na maioria, ano passado ele acertou tudo. Então ele mesmo diz, olha, não é sempre que a gente acerta tudo, eventualmente é óbvio, isso é uma análise embasada em indexadores, em conversas, em pesquisa. Tem o time aqui do ICL com a Débora Maganha que ajuda muito o Edu a compilar esse material que ele apresenta nessa aula, mas eventualmente pode ter uma ou outra coisa que não bate, e não é, veja, uma dica de investimento. O Edu não vai chegar para você e falar, investe em título do Tesouro, ou CDI, ou o que quer que seja. Ele vai oferecer, ele vai fazer o escrutínio de um funcionamento do mercado para que você tenha elementos para tomar as melhores decisões no sentido de proteger o seu dinheirinho, o seu suado e rico dinheirinho, tá bom? Então é isso, gente. Inscreva-se no link aqui. Tem esse QR Code, aponta para a tela, mas faz agora, gente. Isso é super rápido. Essa inscrição, enquanto você aguarda a transição aqui
do Desperta para o N1 você já faz através do QR Code ou no link despertaicl.com.br. O replay do Mapa da Mina 2026 tá liberado, tá bom? Por hoje é só, eu paro por aqui. Aê, é assim que a gente gosta, Alex! Desperta ICL, como diz a minha queridíssima Vivian Mesquita, chama o líder! Chamando o líder, vocês ficam agora com ICL Notícias, primeira edição, sob o comando da minha amada Vivian Mesquita. Beijo grande pra vocês, fiquem bem, até mais, tchau, tchau. Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos.